Olá, bem-vindos ao minicurso Racionalidade em Transição, Magia, Alquimia e o Nascimento da Ciência Moderna. Este minicurso é parte do evento Diálogo sobre História, promovido pela Universidade Federal do Paraná, na edição de 2025. Meu nome é Ronaldo Neves, eu sou professor da UTF-PR, no campus de Cornélio Procópio. Eu sou professor de Física. Minha formação é toda na área de física. Meu doutorado foi em gravitação e cosmologia, mas eu sempre tive bastante interesse em história e filosofia da ciência. Então, minha contribuição para esse evento vai ser um minicurso sobre um aspecto específico da história da ciência, que é o nascimento da ciência moderna, lá entre os séculos XVI e XVII. Nesse primeiro vídeo, vou fazer uma introdução geral à proposta do minicurso e aí já entrar em alguns aspectos mais específicos. Então, vamos começar pela estrutura geral do minicurso. Serão 6 aulas com a organização que está descrita aqui. Na primeira aula, nós vamos introduzir a questão fundamental que nós vamos examinar ao longo do minicurso inteiro, que é a questão sobre como surgiu realmente a ciência moderna. Então, nós vamos usar essa primeira aula para fazer uma introdução geral ao tema. Na segunda aula, nós vamos entrar mais especificamente na época do Renascimento, a época em que surge uma mudança de pensamento que acaba levando ao surgimento da ciência moderna. Então, nós vamos falar sobre magia natural. Na terceira aula, nós vamos falar sobre alquimia. E aí, na quarta aula, nós vamos falar sobre alguns personagens importantes da história da ciência, como Kepler, Galileu e Francis Bacon, e mostrar como eles são figuras de transição, embora eles sejam os primeiros grandes representantes da ciência moderna, eles também não deixavam de ter um pé no modo um pouco antigo de pensar em alguns aspectos. Na quinta aula, nós vamos falar especificamente sobre Newton, que é uma coisa menos conhecida sobre ele. O Newton ele dedicou bastante tempo ao estudo da alquimia. Então, nós vamos dedicar um vídeo ao Newton e a entender o pensamento dele, levando em conta esse caráter duplo dele, de ser um grande cientista, o que pode ser considerado o ápice da revolução científica do século XVII, mas ao mesmo tempo profundamente interessado em alquimia e em outros tópicos considerados herméticos. E na sexta aula, nós vamos fazer uma visão de conjunto, né, de tudo que foi visto antes e, e ver quais as interpretações que a gente pode fazer sobre o nascimento da ciência moderna. Então, essa é a estrutura do minicurso, e com isso eu já vou passar para o tópico específico deste vídeo, né, da primeira aula, que é como surgiu a ciência moderna. Uma visão geral sobre essa questão. Então, nessa aula, nós vamos
a falar sobre, nós vamos introduzir a questão, vamos dizer o que é ciência moderna, e nós vamos recuar no tempo até a época da Grécia Antiga para fazer um paralelo com o nascimento da razão na Grécia Antiga, o início da filosofia, das ciências gregas, e, e aí, para depois voltar à época lá do final do período medieval na Europa e o início do Renascimento. E esse recuo à Grécia Antiga será útil para estabelecer alguns paralelos, a gente vai ver as semelhanças e diferenças, né, com o que aconteceu lá no início da ciência moderna. Então, ah, essa é a ideia geral. Vamos começar, então, pela nossa questão central, que é a questão que vai estar nos orientando ao longo do minicurso inteiro, né? Como a racionalidade científica emergiu de um mundo simbólico lá na época da Renascença. A ciência moderna emergiu em um mundo que era caracterizado por crenças místicas e um pensamento simbólico que funcionava à base de analogias. Então, como exatamente que a partir, né, desse universo simbólico surgiu uma maneira nova de pensar com um espírito racional bem acentuado, né, em que valorizava a verificação empírica e colocando a, tanto a verificação empírica quanto a coerência lógica das ideias acima simplesmente do conhecimento simplesmente herdado por tradição, né? Então, essa é a questão que nós vamos estar examinando. Ah, mas vamos começar falando sobre o que é a ciência moderna. Então, a ciência moderna é um modo de investigação que começa a se consolidar na Europa nos séculos XVI e XVII. E esse modo de investigação se baseia em esses três princípios básicos. Um é da observação sistemática, que é registrar os fenômenos da natureza de forma cuidadosa e buscando padrões. Então, ah, e é, o segundo aspecto é o da matematização, que é de procurar expressar os padrões que estão sendo encontrados dentre os fenômenos, numa linguagem matemática, né, através de leis, fórmulas, né, e modelos matemáticos em geral. E o terceiro aspecto é a experimentação controlada, né, que é criar condições para isolar e testar hipóteses, e com a preocupação de verificar se as hipóteses de fato correspondem à realidade observada. Então, são três aspectos fundamentais e que continuam a ser válidos até hoje. Na verdade, vale a pena aqui comentar sobre a terminologia. Quando eu estou usando o termo ali, ciência moderna, esse termo, nesse contexto, ele se refere a um período histórico específico, ao período moderno, que é um período que vai lá
do final da Renascença até a época do Iluminismo, né? Então, lá pelo final do século XVI, século XVII, até o final do século XVIII. Então, então, esse é o período moderno e a ciência moderna, então, no contexto nosso aqui, diz respeito à ciência que surgiu e que se desenvolveu nesse período. O termo moderno também é frequentemente usado como sinônimo de coisa atual, contemporânea, né? Então, podemos perguntar aqui qual a diferença, então, entre a ciência moderna e a ciência atual, contemporânea. E esses pilares essenciais continuam os mesmos. Então, a ciência hoje, ela difere da ciência da época moderna em outros aspectos que têm mais a ver com a institucionalização da forma como as universidades se tornaram instituições voltadas para uma pesquisa sistemática, né? Para a especialização das disciplinas, para uma instrumentação cada vez mais sofisticada, né? E E pelo lado da filosofia da ciência, né, por uma reflexão mais profunda sobre o que é a própria ciência, né? Então, filósofos no século XX fizeram reflexões importantes sobre o que é a ciência, o que difere a ciência, o que faz a ciência diferente de outras formas de conhecimento. Então, filósofos como Karl Popper, Thomas Kuhn, Emil Lakatos, Paul Feyerabend. Então, você tem uma, uma sofisticação em alguns aspectos práticos e também uma reflexão mais profunda sobre o que é a própria ciência. Mas, apesar de tudo isso, os pilares centrais continuam sendo os mesmos. Então, a observação sistemática, a matematização, a experimentação controlada, que surgiram lá no período moderno, continuam sendo as bases da ciência atual. Então, nesse sentido, a ciência moderna aceitaria os dois sentidos do termo moderno. Mas o assunto do nosso minicurso aqui é a ciência moderna, nesse sentido um pouco mais restrito, ligada ao período moderno. E essa ciência, então, surgiu no período moderno, que é, final, em particular, no início do período moderno, né, que é o final da Renascença, né? Então, é o final do século XVI, a virada do século XVI para o século XVII. É a época em que viveram, em particular, Galileu, Kepler, Francis Bacon. Então, são as figuras fundamentais aí dessa época, e que são os principais arquitetos do nascimento dessa nova ciência. Mas, então, nós vamos falar sobre o ambiente intelectual, né, dessa época, na Europa, e, e era um ambiente intelectual dominado por tradições que tinham uma origem mais antiga, como a astrologia, a magia natural e a alquimia. E eram tradições que eram aceitas e respeitadas. Então, a astrologia era ensinada nas universidades,
né, era usado para decisões médicas, agrícolas, até políticas. A magia natural, que era um saber que tentava organizar coisas com base ah, numa relação entre o microcosmo, que seria o ser humano, e o macrocosmo, que é a natureza, né, com base na ideia de que o próprio mundo, é um organismo animado. E a alquimia, que é ah, uma, uma prática laboratorial, então, que envolvia experimentos concretos com materiais específicos, né, metais e toda sorte de materiais, e que buscavam uma transformação desses metais, mas relacionados a uma transformação do indivíduo também. A astrologia, claro, faz uma relação entre o, sobre a posição e o movimento dos astros no céu e acontecimentos no mundo humano. Não é? Então, para nós, ah, são formas de conhecimento que nós não associamos à ciência, são formas pré-científicas, né, de pensamento. Ah, todas elas um caráter simbólico, né, um caráter ah, analógico, né, baseado em analogias, mas que ah, eram aceitas na época e que formavam um pano de fundo intelectual da época. É, e, curiosamente, muitos dos fundadores da ciência moderna participavam dessas tradições. Então, só para dar um exemplo aqui, o Galileu, que é uma peça-chave no nascimento da ciência moderna, ele próprio fazia horóscopos, ele praticava astrologia. Então, o ambiente intelectual é esse. Nós vamos depois entrar em mais detalhes. Como eu falei, nas próximas aulas nós vamos falar com mais detalhes sobre cada uma dessas coisas, sobre a astrologia, sobre a magia natural, sobre a alquimia. Aqui eu estou querendo dar apenas uma visão geral. Mas, como eu comentei, uma estratégia aqui para entender um pouco melhor o que aconteceu na época dessa transição e da Renascença para o período moderno, nós vamos voltar lá para a Grécia Antiga. Porque lá entre os gregos houve uma coisa semelhante em vários aspectos, que foi a passagem do mito ao logos, um desenvolvimento da racionalidade. O logos é uma expressão grega que tem dois significados. Significa, por um lado, palavra, então é uma articulação de ideias, mas, por outro lado, também significa uma estrutura do cosmos. Então, ela tem dois sentidos e na verdade, ela então ah, faz uma ligação entre uma articulação de palavras, articulação de ideias e uma articulação de uma estrutura do mundo. Então, na verdade, corresponde a uma tentativa de entender o mundo através de uma investigação racional. Então, a gente pode
dividir mais ou menos aqui essa periodização que eu estou dizendo, colocando aqui, não é super rigorosa do ponto de vista histórico, mas para fins didáticos eu acho que ela é razoável. E a gente pode dizer, então, que a racionalidade entre os gregos passou por uma progressão ao longo dos séculos. E num primeiro momento, então, foi realmente a passagem do mito ao logos, ali no século, do século sétimo ao século quinto antes de Cristo. Então, ah, o essencial nessa época foi a tentativa de encontrar causas naturais para fenômenos antes atribuídos aos deuses. Os gregos, é claro, tinham uma mitologia muito rica, né? Os deuses do Olimpo, e várias histórias associadas, mas nesse período aí surge com figuras como Tales de Mileto, Anaximandro, depois Pitágoras. É, há um ímpeto para tentar entender o mundo com base em causas naturais e deixar de lado explicações que fizessem referências a seres ou a coisas sobrenaturais, né, como os deuses. Depois, um período clássico, são os séculos V e IV antes de Cristo, em que há uma sistematização do pensamento filosófico. Né? Essa é a época do apogeu de Atenas, né? Então é a época em que viveram vários dos grandes filósofos conhecidos. Bom, e no final aí, no século IV, né? É a época de Platão, de Aristóteles, né? A figura marcante que foi o, o, o mestre de Platão, que foi o Sócrates, né? Os filósofos anteriores a Sócrates, chamados de pré-socráticos. Então, esse período aí dos pré-socráticos, que vem ali do século V, vai até ah, o Sócrates vive aí na segunda metade do século V, aí entra no século IV, Platão, Aristóteles, e você tem realmente uma grande sistematização do pensamento filosófico. E as obras de Platão e Aristóteles são imensas, né, e continuam influentes até hoje. E depois o período helenístico, já é um período que vem após a morte do Alexandre, que praticamente coincide com a morte do Aristóteles. O Aristóteles morreu, que foi um tutor do Alexandre, morreu um ano depois dele. Então, após a morte do Alexandre, e essencialmente coincidente com a morte do Aristóteles, você tem um período helenístico, que é dominado pela cultura grega se espalhando pela boa parte do mundo, né, em função das conquistas do Alexandre, depois da fragmentação do império, com a morte prematura dele. Então, nessa época, vai do terceiro século antes de Cristo ao segundo século depois de Cristo. É um período intermediário, né, entre o período clássico grego e um período do Império Romano, quando o Império Romano já começa a se aproximar de adotar a religião cristã como, como religião oficial. Né? Então, você tem ali esse período, é o período onde floresce, por exemplo, a Biblioteca de Alexandria,
que está no Egito, mas é onde se desenvolve uma continuação da cultura grega, em particular no que diz respeito à filosofia e às ciências, né, matemática, astronomia. É, então, em particular, né, então, nesse período helenístico, você tem avanços imensos aí na matemática, na astronomia e também avanços importantes na medicina. Na matemática, é a época o início dessa época aí é quando você tem a obra de Euclides, os elementos, né, que é uma obra que ele fez uma síntese de todo o conhecimento matemático da época. Também a época do Arquimedes, que foi o maior gênio matemático do mundo antigo. E a astronomia avançou bastante, tem figuras importantes, Hiparco, Apolônio e outros, mas acaba chegando no Ptolomeu, Cláudio Ptolomeu, ali no século II depois de Cristo, em que ele fez um grande sistema planetário, né, que era um sistema geocêntrico para o mundo, né, com uma descrição já muito sofisticada sobre o movimento dos astros, com a hipótese da Terra estar no centro, né, e os planetas e o Sol girando em torno da Terra. Isso precisava de ferramentas matemáticas e de conceitos que depois foram descartados mais adiante, como, ah, como o fato, bom, enfim, eu não quero entrar em detalhes demais na astronomia, mas você tinha uma estrutura em epiciclos em que os planetas, na verdade, eles não giravam diretamente em torno da Terra, eles giravam em torno de um ponto e esse ponto é que girava em torno da Terra. Então você tinha círculos dentro de círculos, a chamada estrutura de epiciclos. Então, do ponto de vista da astronomia, para tentar descrever o mundo, já era um modelo muito avançado e que envolvia uma matemática muito sofisticada, uma geometria muito avançada. Então, eu estou entrando um pouquinho em detalhes para dizer que os gregos eles foram muito longe. O Arquimedes, na matemática, ele chegou às portas do cálculo diferencial integral, que é uma matemática de um nível mais alto, que, na verdade, só foi desenvolvida plenamente lá pelo Newton e pelo Leibniz, na mesma época, no século XVII. Então, eles foram muito longe. E, bom, e como é que isso aconteceu? Né? Ah, a gente pode dizer o seguinte: o ponto fundamental aí, né, dessa passagem do mito ao logos, né, que a gente pode dizer que é o nascimento da razão entre os gregos, é uma ênfase no pensamento crítico e na argumentação lógica. Se compararmos isso com a ciência moderna, que vem mais tarde, a ciência moderna também aceita, né, obviamente, o pensamento crítico e a argumentação lógica, mas acrescenta alguns aspectos a mais, como a sistematização da observação, da experimentação, uma matematização mais, um, eu não vou dizer mais rigorosa, mas uma visão de que a matemática é a linguagem natural para descrever a, os fenômenos físicos. Essa é uma ideia que tem uma origem grega lá entre os pitagóricos,
mas na Revolução Científica ela adquire um caráter mais técnico e mais sistemático. É, a Revolução Científica lá, no início da ciência moderna, também traz uma maior institucionalização do saber, né? Os gregos tinham algumas instituições, havia a Academia do Platão, o Liceu do Aristóteles, depois a própria Biblioteca de Alexandria, mas, ah, mas de forma geral o conhecimento ele era, ele não era tão profundamente ligado a instituições como passou a ser mais tarde, no caso da ciência moderna, já ligados a estruturas de instituições como as universidades, que são instituições realmente voltadas para o ensino, para a pesquisa, né, para a produção de ciência, de conhecimento novo. E outro aspecto da revolução científica, né, da ciência moderna, é uma ênfase na capacidade de fazer previsões, né, portanto, de gerar conhecimento novo, né, e, portanto, leva a transformações concretas. Né? Então, são algumas coisas a, a Revolução Científica trouxe a mais. Então, o que os gregos fizeram não, eles não foram tão longe, né, quanto ah, os modernos, mas eles já tinham a ênfase no pensamento crítico, na argumentação lógica. O que faltava, em comparação com a ciência moderna, era principalmente uma metodologia mais sistemática de experimentação e uma compreensão maior da importância, né, do experimento e da observação. Ah, nós podemos falar aqui não sobre como o logos grego surgiu. Eu vou trazer aqui as ideias básicas de três estudiosos. Primeiro aqui o Geoffrey Lloyd, que ele fala de uma dimensão histórica mais ampla. Então, o pensamento racional surgiu na Grécia, não vindo do nada, né? Mas como resultado de trocas e influências interculturais. Vai lembrar que a Grécia, quando a gente fala o mundo grego antigo, a gente está falando de uma época, de uma região ali em torno do Mar Egeu. Então, não é apenas o continente grego, mas parte da costa da Turquia, várias ilhas ali do Mar Egeu. E eram uma região em que havia muitas rotas comerciais, havia um fluxo muito grande de pessoas, de culturas diferentes. E então essas trocas culturais favoreceram que ideias distintas e de diferentes origens de repente se encontrassem no mesmo local, né? Então, a matéria-prima intelectual dos gregos veio de várias partes, veio da Babilônia, do Egito, né, e de vários outros lugares, né? Da Babilônia, da Mesopotâmia, né? E o que os gregos fizeram de novo não foi, de início pelo menos, não foi simplesmente o conteúdo em si, né, desses saberes,
mas a forma em como eles passaram a organizar esses saberes. Eu vou dar só um exemplo na matemática, que eu acho que é um exemplo claro. Entre os egípcios e na Mesopotâmia, havia uma matemática desenvolvida até certo ponto, mas era um conhecimento pragmático. Não havia e não havia uma teoria matemática mais profunda. Não havia ah, ah, uma noção, por exemplo, da prova de alguma coisa. Não havia sequer uma compreensão a respeito da diferença entre o que é um, um resultado matemático aproximado e um resultado exato, né? Que é uma coisa exata e uma coisa aproximada. Então, a ideia de uma, por exemplo, da construção de um teorema, né? Da prova de um teorema, seguindo passos lógicos, isso foi feito pelos gregos. Acredita-se a demonstração do primeiro teorema ao Tales de Mileto, que viveu lá em torno do ano 600 antes de Cristo. Mas a partir do momento em que você tem um teorema, você tem você pode e você pode usar esse teorema para provar um segundo teorema. Aí você tem agora você tem dois teoremas e a partir dele você pode provar um terceiro e um quarto e um quinto. E assim você passa a ter uma estrutura lógica cumulativa que faz com que o conhecimento matemático vá crescendo continuamente, de geração em geração. Então, essa organização, né, que eu estou dando um exemplo aqui na matemática, foi uma novidade que os gregos trouxeram. Então, partindo de um material fornecido, né, por outras culturas, eles começaram a organizar esse material de uma forma nova, com ênfase, né, no que foi dito antes ali do raciocínio crítico, né, do pensamento crítico, e a partir daí eles foram capazes de avançar e ir mais longe do que outras culturas em vários aspectos relacionados, né, à filosofia e à ciência. Mas então o Lloyd enfatiza a influência de outras culturas, né, sobre os gregos. Um outro historiador importante também é o Jean-Pierre Vernant. Ele já foca mais o aspecto social e institucional, né? O fato dos gregos terem uma organização social com base em cidades-estados, né? Ao invés de ser um grande império centralizado, né? É, você tinha várias cidades independentes e, ah, e cada cidade com a sua cultura local, mas ali surgiu então a cidade grega, né, era chamada de a polis, né? Mas é um espaço onde havia discussão, né? Havia um espaço específico chamado ágora, né? Onde as pessoas se reuniam para discutir, né? Então havia uma argumentação, né? As decisões políticas eram tomadas com base em discussões bom, em Atenas, em particular, né, surge um primeiro ensaio de democracia, com limitações, mas foi a primeira vez em que houve algo parecido.
porque não era para todo mundo, era apenas para uma elite da sociedade, mas as pessoas tinham voz, né? Tinham vez, podiam dar os seus palpites e ajudar a definir o destino, né, da cidade. Então, o pensamento racional passou a ganhar um valor social, né? Passou a ser importante as pessoas terem capacidade de convencer os outros, né? De apresentar argumentos. Então, isso foi ajudando a transformar a sociedade de uma maneira em que ela ficasse mais amigável, né, ou, mais propícia para um pensamento sistemático e com uma fundamentação mais organizada, né, mais lógica e com um raciocínio mais rigoroso, né, uma argumentação, né, em que o debate de ideias, né, acontecia, em que um tentava encontrar as fraquezas do argumento do outro. Então, você tem uma tradição que é muito diferente de simplesmente aceitar um conhecimento anterior por força da tradição, né? Então, essa dimensão institucional, né, social, né, a organização da polis com os debates na Ágora, tudo isso foi importante, né? Então, esses aspectos são os destacados pelo Jean-Pierre Vernant. E um outro aspecto que vale a pena, então, aí, destacar, estudado pelo Bruno Snell, por uma via mais filológica. O Bruno Snell é um pouco anterior aos outros dois historiadores que eu falei antes, mas então tem aspectos do pensamento dele que parece que já estão um pouco datados, mas esse aspecto que eu estou falando aqui, não. Ele coloca uma ênfase numa transformação da linguagem, né? Então, como filólogo, ele estudou os textos, né? E há uma mudança, né, da terminologia utilizada. Os termos que antes eram bíticos, né, ou concretos, passam a expressar conceitos abstratos. Então, ah, então você tem uma mudança, né, da própria linguagem em que você tem um salto para um nível mais abstrato, em que se passa a pensar sobre o próprio pensamento, né? Então, com isso, os gregos puderam desenvolver uma, uma nova tradição de argumentação filosófica valorizando a lógica interna das ideias, né? E que mais tarde esse aspecto, então, vai ser fundamental para a ciência, né? É, então, essa nova estrutura, né, das ideias, né, em um plano mais abstrato, né, se reflete na linguagem. E eu acho que essa é uma dimensão importante que o Bruno Snell salienta, né? Ou seja, houve uma mudança, além de uma mudança social e comportamental, é uma mudança no plano conceitual, né? Uma mudança da própria forma de pensar. Então, isso é importante. Então, a gente pode fazer uma síntese desses três pensadores, né? E dizer que
as três coisas se complementam, né? Os gregos pegaram a matéria-prima de outras culturas, ah, e a estrutura social peculiar deles, por causa da descentralização das cidades-estados, né? E da organização da polis, com a ágora, com espaços de debate, essa organização social permitiu que o debate crítico, né, e a institucionalização da razão acontecesse, usando, né, em muitos aspectos, ideias herdadas de outras culturas. E disso surgiu uma nova linguagem e categorias abstratas para pensar sistematicamente, né? Então, a gente pode ver, colocar isso dessa forma. Teve um início, né? No início havia uma forma de pensar que era simbólica, né? Mitológica. Dessa forma simbólica de pensar, surgiu uma nova maneira de pensar, ah, com foco na razão, no raciocínio lógico, no pensamento crítico. E, ah, e a partir daí, houve uma transformação gradual no sentido de que não houve uma ruptura imediata em que o mundo simbólico tenha sido imediatamente todo jogado fora. Essa nova forma de pensar foi, foi se desenvolvendo, ela foi incorporando aspectos do mundo simbólico e dispensando outros aspectos. Ah, tá certo? Então, através desse processo da criação de uma nova linguagem. Então, esse é um processo que, grosso modo, se repete lá na época do nascimento da ciência moderna, né? A passagem de um mundo simbólico para um mundo mais racional, em que no meio do caminho o que acontece não é uma ruptura, é, uma ruptura imediata, né? Ou dramática, mas uma transformação gradual, em que a nova forma de pensar vai cooptando e utilizando formas antigas, mas as adaptando para um novo, para uma nova visão de mundo. Então, nós vamos ver como isso aconteceu lá na ciência moderna em mais detalhes mais tarde. É, Vamos voltar agora aqui para a Europa, é, indo para a época um pouquinho antes lá da Renascença. A gente pode dizer que, bom, durante a Idade Média, há um predomínio muito grande da teologia cristã, né? É, mas a partir do século XII, um fato importante é a redescoberta de Aristóteles, por meio de traduções árabes, principalmente árabes, que começam a entrar na Europa a partir dessa época. E a redescoberta de Aristóteles é importante porque entre Platão e Aristóteles tem uma diferença que vale a pena mencionar. Platão era ele acreditava num mundo dividido em dois. Havia o mundo das ideias perfeitas, né? E o mundo concreto, o mundo que nós habitamos, que é um mundo imperfeito, uma cópia imperfeita do mundo das ideias.
Então, é um mundo, é uma visão dualista do mundo, em que as ideias puras têm uma existência própria. E entre as ideias puras, você tem coisas como a verdade, o bem, etc. E esse aspecto, então, foi adaptado para a teologia cristã. Por exemplo, Santo Agostinho, né? Agostinho de Hipona. Então, a teologia cristã ao longo da Idade Média foi muito mais platônica. Mas Aristóteles tinha uma visão diferente. Para Aristóteles, o mundo era um só. Então, Aristóteles era mais pé no chão, digamos. Ele, ah, ele, ah, ele foi o primeiro a tratar de forma realmente sistemática o desenvolvimento da própria lógica, né, das regras lógicas, mas ele também ele fez observações sobre biologia, né? Então, ele achava que o mundo era um mundo só. Então, essa redescoberta de Aristóteles significa, então, duas coisas. Significa, primeiro, uma atenção maior ao mundo físico. É, então, e, em segundo lugar, uma valorização, do raciocínio lógico. É, e Tomás de Aquino, em particular, né, ele adaptou esse espírito aristotélico à doutrina cristã. Então, a própria doutrina cristã passa por uma mudança de uma ênfase que era anteriormente mais platônica, com uma influência neoplatônica, né, principalmente de um autor chamado Plotino. Então, a teologia cristã dá uma virada de um viés mais platônico para um viés mais aristotélico. E esse viés mais aristotélico, então, dá uma ênfase maior a uma observação do mundo concreto, do mundo físico, e a uma valorização maior do raciocínio cuidadosamente rigoroso, do ponto de vista lógico. Nessa época, você também tem a fundação das primeiras universidades, né? A primeira foi a Universidade de Bolonha, em 1088, e depois outras, a Universidade de Oxford, né? A Universidade de Paris e várias outras, que eram instituições inicialmente religiosas, né? Mas dedicadas à questão do conhecimento, ainda que dentro do contexto da teologia cristã. Também é a época da construção das grandes catedrais, né? A Catedral de Notre-Dame, de Chartres e de outras pela Europa. Essas grandes catedrais demoravam muito para ser construídas, né? Às vezes mais de 100 anos. Mas o período, grosso modo, é esse, né? Em torno do século XII, entrando no século XIII, por aí, né? Então, é mais ou menos a mesma época. Então, enquanto essas catedrais estavam sendo construídas, estavam também sendo fundadas essas universidades. E surgiu, então, por essa influência aristotélica, um, é, uma área uma tradição intelectual que é a chamada escolástica, né? Que é um método de ensino e debate baseado na lógica, né? Na lógica aristotélica, mas subordinado à teologia. Então, uma coisa importante aí, e a fundação das universidades ajuda a mostrar isso, é que o saber começa a se tornar institucionalizado, né? Você passa a ter essas grandes instituições
dedicadas ao saber. É, mas o período continua todo, né, dominado por uma cosmologia simbólica, certo? Então, esse é o período aí do final, né? É o período final da Idade Média, que já aponta, né, numa transição ali para o período seguinte, que é o período da Renascença, ou Renascimento, né? E um ponto a destacar aqui, é que o Renascimento não foi só um movimento artístico, muitas vezes é enfatizada essa dimensão artística do Renascimento, né? As grandes pinturas e esculturas, né? Leonardo da Vinci e Michelangelo, Rafael, mas é, o, na verdade foi um movimento cultural, intelectual mais amplo, né? E E a gente, grosso modo, podemos caracterizar esse período, então, por uma redescoberta e valorização das fontes clássicas, né, gregas e romanas, né, uma atitude mais ativa em relação à natureza, que, como eu disse, já vinha um pouco atrelada a um espírito mais aristotélico do que platônico, né, e ao florescimento da magia natural. Então, sobre a magia natural, nós vamos falar exatamente na próxima aula. Mas as figuras importantes dessa época aí, desse ponto de vista, são Marsilio Ficino e Piccolo della Mirandola. Também nós vamos falar um pouco mais sobre eles na próxima aula. Então, o Renascimento já ele carrega uma valorização do pensamento lógico, mas ainda entranhado em um mundo simbólico, certo? Bom, ah, agora, nas próximas aulas, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar em mais detalhes sobre essa época em particular, e vamos começar pela magia natural, certo? Então, com isso, nós vamos encerrar aqui essa aula. Eu agradeço a atenção.